Aleluia. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu quero ler aqui um texto da Bíblia, meditar um pouquinho com os irmãos. A palavra do Senhor diz assim: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero dizer para os irmãos um assunto bastante importante para nossa meditação. Falando aqui dessa passagem muito conhecida da Bíblia, que fala no capítulo 3 de Abacuque, versículo 17, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, e nos campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, nos currais não haja vacas, todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Um texto muito conhecido, os cantores fizeram seus hinos, seus louvores, e na verdade esta oração aqui é um cântico. Quem era Abacuque? Abacuque era um homem que ninguém conhecia. Na verdade, Abacuque era um profeta anônimo. Ele apareceu, foi escrito este livro aqui, não se sabe quem era este profeta. No Velho Testamento, para trás dos outros livros, você não encontra nenhuma referência que se fala acerca de Abacuque, nem no Novo Testamento você não encontra passagem nenhuma da Bíblia, a não ser no único livro dele, a história de Abacuque. Os estudiosos estudaram, aliás, acerca de Abacuque, e tiraram uma conclusão. Eles tiraram uma conclusão que Abacuque não existiu, é só um histórico da nação de Israel, uma pessoa que veio e escreveu e colocou Abacuque, colocou esse nome Abacuque em um livro somente para fazer anotações. E outros acreditam, irmãos, que seria só um nome com um resultado bíblico, com um tema bíblico. Abacuque na Bíblia, na linguagem hebraica, significa abraço. Alguns até interpretam que esse nome significa alguém que abraça o seu povo num tempo de desespero. Quem poderia abraçar o povo de Deus senão num tempo de desespero, senão o Senhor? Na verdade, Abacuque existiu. A Bíblia diz que ele era um profeta. A palavra diz, então eu prefiro acreditar na Bíblia. Mas como ele veio e foi um enviado do Senhor, e o nome dele significa aquele que abraça, então esta palavra veio para nós. Esta palavra veio para nós. Então eu quero crer que o Senhor Jesus, ele vai abraçar o seu povo em um tempo de crise espiritual, um tempo onde quase ninguém mais quer servir a Deus. As pessoas se preocupam mais com as suas coisas, com as coisas materiais, as coisas banais, as coisas que perecem, do que com as coisas de Deus. Mas eu vejo Abacuque aqui dizendo, ainda que venha aquela crise, entendeu? Aquela crise financeira, que a figueira não produza, ainda que a figueira não cresça, nem haja fruto na vide, ainda que os campos não produzam mantimento. Está entendendo? Como um campo não produzir mantimento se não houver chuva, se não houver uma terra preparada para o plantio? Ainda que falte mantimento, ele disse, ainda que falte mantimento, o gado
a malhada seja arrebatada, seja levada, embora seja roubado, ainda que tudo se acabe, contudo eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Ele estava dizendo, ainda que tudo dê errado, ainda que as coisas não deem certo, contudo eu me alegrarei do Senhor. Se alegrar no Senhor, quando as coisas vão bem, quando você está com dinheiro no bolso, quando você tem tudo o que precisa, isso é muito fácil. É fácil você adorar a Deus, é fácil você cantar no momento em que as coisas estão bem para você. É muito fácil, é muito fácil. Eu quero ver adorar a Deus na hora da provação. Eu quero ver adorar a Deus, orar, buscar a Deus quando as coisas estão dando errado, quando você está desempregado, quando você está enfermo. Mas ele disse, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eis aqui um anônimo, eis aqui um que não tem nome, não tem palavra, não tem uma palavra tão erudita, de grandes ensinamentos, mas Deus sempre traz um refúgio para a nossa alma. Deus, ele sempre nos abraça, enviando alguém para transmitir-lhe uma palavra de poder. E a minha palavra nesta noite é essa: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas dos currais, não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor. Te alegre nele, porque o poder é dele, a graça é dele, a força vem dele. Pode tudo acabar, mas mesmo que acabe todas as coisas, não haja chuva sobre a terra, não haja mantimento sobre a terra, mas ainda há um Deus no céu que pode suprir a tua necessidade no tempo de escassez, no tempo de luta, no tempo de crise, no tempo de enfermidade. Ele pode mudar a situação e te abençoar, porque ele é Deus. No tempo de escassez ele pode abençoar, mas a escassez maior que existe hoje, no dia de hoje, é a presença de Deus, a falta da presença de Deus. E no começo do capítulo 3, Abacuque lê assim, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Ele clama, ele profetiza. Antes do capítulo 3, 1, 2, vocês vão ler, os irmãos vão ver, quem lê a Bíblia sabe que ele profetiza aqui, ele fala acerca de algumas coisas que iriam acontecer, segundo nos diz a Bíblia. Esse período em que ele profetiza, em que Abacuque profetiza, ele profetizou bem naquela data, na data de Nínive, quando Jonas também profetizou acerca de Nínive. Foi bem nessa época também que ele profetizou, em uma época de crise, onde o povo de Israel, a nação de Israel, a maioria dos povos da terra seguiam os outros deuses, e segundo nessa época o rei da Síria estava perseguindo a nação de Israel, e ele disse, podem levar tudo, podem levar o que quiser levar, todavia eu me alegrarei no Senhor. E ele intercede pela nação de Israel, ele intercede pelo povo de Deus, mesmo sendo um anônimo, ele veio e profetizou, ele veio e intercedeu, mesmo sem conhecer ninguém. Eu e você, eu te convido a esta noite, esta tarde, esta manhã, aliás, eu convido você a orar pela nossa cidade, pelo nosso país. Você não precisa ser rico, você não precisa ser pastor, você não precisa ser evangelista para interceder pela igreja do Senhor na terra. Eu quero deixar aqui uma mensagem da parte de Deus para o teu coração. Você foi chamado, você foi escolhido por Deus para servi-lo, ainda que tudo dê errado, ainda que o mundo esteja em desespero, em crise, você foi um escolhido para fazer a obra do Senhor. Eu quero crer que nesses dias Deus vai levantar pessoas
com uma autoridade tão grande que o mundo vai abalar com palavras proféticas. Veja que quando o homem cresce muito, Deus desaparece. Aqui no livro de Abacuque a gente entende que ele desapareceu, mas as profecias ficaram aqui inclusa. Você não vê o nome da família dele, da genealogia dele, mas a história ficou de um homem que orou, de um homem que intercedeu pela sua nação, pelo seu país. Que esta manhã, aqui em nome de Jesus Cristo, talvez eu não seja como não tenha nem as qualidades de Abacuque, mas eu venho aqui nesta manhã orar, interceder por este país, pela cidade de Alta Floresta do Oeste, que Deus possa mover montanhas, quebrar barreiras, aleluia. A minha oração faço das palavras do profeta Abacuque minhas, que diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, dias difíceis virão aí, mas o meu pedido a ti, Senhor, é aviva a tua obra no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Que este dia seja um dia de bênção, de vitória, que o Senhor possa estabelecer, que o Senhor possa levantar, que o Senhor possa te avivar, te despertar, porque o tempo é chegado, a hora é chegada. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Eu quero te dizer uma coisa: não busque só os interesses materiais. Sabe o que eu vejo em Abacuque aqui nesse texto? Quando ele diz: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto, o produto da oliveira minta, nos campos não produzam, ele disse assim, sabe o que eu vejo aqui? É uma sinceridade em servir a Deus, em adorar a Deus, em estar na presença de Deus, ainda que não aconteça nada, ainda que não tenha nada, ainda que as coisas deem tudo errado, mas ele vai permanecer. Sabe por quê? Porque ele serve a Deus não pelo que ele faz, mas pelo que ele é. Tem muita gente que vai à igreja, querem servir a Deus só pelo que o Senhor faz. Eu só vou na igreja porque eu vou lá, vou receber minha bênção e pronto. Ele não tem interesse, ele não pensa na vida eterna, ele não pensa no futuro espiritual, ele não pensa o que ele precisa, que a alma dele precisa do Senhor, que ele precisa ser salvo, que ele precisa ser liberto, que ele precisa ir morar no céu, que depois desta vida tem outra, aleluia, uma vida, o espírito, a alma não morre. Ele não entende isso, mas a Bíblia está falando, a Bíblia está nos alertando no profeta Abacuque, um homem que ninguém conhecia, veio, pregou, falou de Jesus. Eis-me aqui também falando do mesmo Senhor, falando do profeta Abacuque. Que esta palavra chegue ao teu coração, que você se desperte, que você seja avivado pelo poder de Deus a esta semana ainda, que o Espírito do Senhor possa te envolver, aleluia, que todos os embaraços caiam por terra. Não estou pregando aqui, não estou sendo melhor que ninguém. Há uns dias para cá, Deus começou a me despertar em sonhos, em visões. Jesus está voltando, o dia do arrebatamento da igreja está por acontecer. Então eu desperto você nesta manhã a voltar-se para Deus, a buscar a Deus, a envolver a tua vida na presença do Senhor. Jesus está voltando, amados. Jesus está voltando, igreja. Eis aqui a palavra: despertai, despertai, ó povo do Senhor. Aviva a tua vida espiritual, se anime na presença do Senhor, busque a Deus, porque o tempo é chegado, a hora é chegada, e a Bíblia nos diz que Ele está voltando. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. É o que as palavras que o Senhor colocou no meu coração a esta manhã. Eu quero orar contigo, Senhor, Deus maravilhoso, desperta a tua igreja. Senhor, aviva a tua obra. Eu oro como o profeta Abacuque nesta manhã, neste dia. Aviva a tua obra, Senhor, desperta o teu povo para te buscar. O Senhor está voltando para buscar a sua igreja. O Senhor está voltando para nos buscar.
Nos desperta cada dia para buscar a tua face, a tua presença, Senhor. Eu clamo pela tua igreja, eu clamo pelo teu povo. Vai tirando toda a frieza espiritual, vai arrancando em nome de Jesus Cristo, ó Pai, todo o laço do inferno, as setas do diabo, o desânimo. Desperta o teu povo para te buscar, para te adorar, para estar na tua presença, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, quebra os laços, toda obra de feitiçaria, em nome de Jesus, toda força do mal, tudo aquilo que impede o teu povo de estar na tua casa, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, aqui e abençoa a tua igreja. Eu oro aqui nesta noite, nesta manhã, Senhor, e te peço, quebra toda força do inimigo, Senhor, que impede o teu povo de estar na tua casa, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém, Jesus.